Converter resíduos em ativos valiosos representa um dos grandes marcos da agroindústria atual. O setor de tabaco exemplifica esse avanço ao dar uma utilidade ao que antes era descartado. O pó de tabaco agora é matéria-prima para fertilizantes orgânicos. No programa de hoje vamos falar sobre essa iniciativa. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Fernanda Bender, assessora técnica do Sindi Tabaco. Seja bem-vinda, Fernanda. Oi, Joyce, obrigada por estar aqui contigo. Uma das maiores oportunidades e também desafios da agroindústria moderna é a transformação de resíduos em recursos. E o setor fumageiro realiza uma conquista. O que antes era descartado agora se torna fertilizante orgânico. Cerca de 23 mil toneladas de pó de tabaco foram recicladas e transformadas em adubo em 2025. Fernanda, como surgiu a ideia de transformar o pó de tabaco em fertilizante? Bom, Joyce, o pó de tabaco ele é um dos maiores resíduos que a gente tem dentro das indústrias. Então, teve essa necessidade de o que fazer com esse resíduo, né? Porque descartar em aterros sanitários tem um custo elevado e é um material orgânico. Então, o que poderia ser feito com esse material, né? Como a gente poderia transformar e utilizar esse pó de tabaco que não fosse, então, somente descartado em resíduo comum, resíduo orgânico. Então, surgiu essa ideia de buscar a alternativa de como transformar esse pó de tabaco em algo que fosse útil. E aí veio a ideia, então, de transformá-lo em fertilizante orgânico. Nossa, e demorou, né, para surgir uma coisa que parece tão óbvia, né? Às vezes está aí na cara, só que é tanta coisa, tanta preocupação, né, Fernanda, que às vezes não se dá conta que pode dar um destino, e um destino aí sustentável, né? Porque você deixa de descartar e você acaba reutilizando, gerando mais emprego, mais renda. Exatamente. Na verdade, as empresas já vinham buscando alguma solução, né, para esse resíduo, mas até então não tinha algo que fosse tão que trouxesse tanto sucesso, né, que pudesse ser reutilizado na agricultura novamente. Então, vários processos foram feitos no passado, mas não tinha se chegado então numa formulação. Até que veio nessa a ideia de compostar o pó de tabaco e transformá-lo então num material que pudesse ser usado na própria lavoura depois, né, pelos próprios produtores de tabaco. E quais foram os desafios aí enfrentados? Porque a gente sabe que nada é fácil, né? Depois de concluído, depois de pronto, parece tão simples, mas com certeza durante o processo vários desafios foram enfrentados. Sim, vários desafios, inclusive de como compostar esse material adequadamente, né, para que ele fosse transformado em fertilizante que pudesse ser utilizado nas lavouras, sem trazer risco ambiental, né? Um produto que hoje já é até utilizado para a agricultura orgânica. Então, assim, os desafios foi como fermentar o produto, né? Que é o processo de fermentação, de compostagem que passa o pó de tabaco. Então, como, né, compostar ele adequadamente para que ele virasse um produto, né, de uso na agricultura novamente. Então, até a descoberta de quais micro-organismos utilizar nesse pó para que ele fosse transformado em adubo, demandaram-se muitos anos de estudo, mas que com certeza deu tudo certo aí, né? Ele é utilizado na própria cultura de tabaco, pode ser utilizado em outras culturas? Ele pode ser utilizado em outras culturas também. Então, além do tabaco, qualquer outra cultura pode ser utilizado. E o bacana é que o fertilizante ele tem certificação para uso em agricultura orgânica. Então, outros produtores de outras culturas podem adquirir também esse Fertilif nos mercados, né, que vendem aí o produto para utilizar em outras culturas, como hortaliças, que é mais comum, né, próximas regiões do tabaco. Pode ser hortaliça, pode ser soja, pode ser milho, pode ser qualquer outra cultura diferente de tabaco. Esse resíduo, ele é gerado pela indústria e é a indústria que produz aí esse novo produto, esse fertilizante? O processo é o seguinte, o tabaco ele sai curado da casa dos produtores. Curado é seco, né? A folha fica verde, a colhida verde, passa por um processo de cura, que nós chamamos, e aí a folha fica seca, curada. Os produtores, então, entregam essas folhas para a indústria e durante o processamento das folhas é gerado esse pó, que nada mais é do que pequenas partículas da folha do tabaco mesmo, né?
Então, a folha chega inteira dentro da indústria, é separada a lâmina do talo, né? O talo é aquela nervura principal da folha e a parte mais fininha da folha ela é separada dentro da indústria e já durante esse processo já inicia o processo de geração do pó. E durante também, em outras etapas do processo, que o tabaco vai sendo picado, né? Vai diminuindo o tamanho dessas lâminas, então, das folhas, também é gerado esse material. Então, dentro da própria indústria, vai, né, o próprio processo, já é inerente do processo, gerar esse pó. No final do processo, as indústrias recolhem esse pó, que é bastante volumoso, e esse material, esse pó, que é bem seco, né, como se fosse uma poeira, e é levado, então, até a FEPASC, que é a fundação que vai fazer a transformação, então, desse pó de tabaco até ele virar fertilizante. E qual o papel aí do Sinditabaco nessa iniciativa? O Sinditabaco tem 14 empresas associadas, nas quais a gente busca as melhores práticas aí de sustentabilidade ambiental, social, econômica, e a preocupação com o destino correto de resíduos faz parte do contexto das empresas, né, do propósito que elas têm com relação ao meio ambiente, principalmente. Então, o Sinditabaco incentiva as suas empresas associadas a fazerem essa correta destinação, né? As empresas como já tem mais de 12 anos que é feito esse trabalho, então começou lá em 2014 com poucas empresas aderindo, né, a essa entrega, começou lá com 5.000 toneladas de pó de tabaco sendo processados, ano passado a gente chegou à marca de 23.000 toneladas. Então, ao longo dos anos, as empresas que eram associadas ao Sinditabaco foram vendo que era uma ótima oportunidade de destinar corretamente esse pó, e não só isso, né, transformá-lo em adubo que pudesse voltar para os próprios produtores. Então, à medida que o tempo foi passando, mais empresas associadas, o assunto é discutido aqui internamente, a gente tem comissões internas que discutem diversos temas, né? Então, com o passar do tempo, a maioria das empresas foram aderindo e hoje a gente já tem um número bastante expressivo, inclusive de empresas que nem são associadas ao Sinditabaco também. E como a Fundação para a Proteção Ambiental de Santa Cruz do Sul atua aí na produção desse fertilizante? Bom, o papel deles é receber esse pó de tabaco das indústrias, né? E lá eles têm a estrutura onde vai acontecer essa transformação. Então, uma vez que o pó de tabaco chega até a fundação, a FEPASC, ele vai por um galpão onde são formadas leiras, né? O nome que eles dão, vão empilhando o pó de tabaco à medida que vai chegando das indústrias. Ali ele vai receber água e vai receber o micro-organismo, passa por um processo de revolvimento para misturar esse micro-organismo, essa água. O pó de tabaco ele chega muito seco das indústrias, então a gente precisa eles precisam adequar a umidade para que possam, então, os micro-organismos serem adicionados e começarem esse processo de compostagem. Depois que esse processo é feito, esse material, né, esse pó de tabaco já que deu início ao processamento, ele vai para um outro galpão, onde ele fica ali descansando entre aspas, né, porque ele vai passar pelo processo de compostagem. Então, ele vai ficar ali por alguns dias, em torno de 60 dias, onde a temperatura vai aumentar, e aí esse pó de tabaco, que era um resíduo, vai começar esse processo de transformação. Então, ali, com essa ajuda dos micro-organismos, os nutrientes ficam disponíveis para a planta a partir de então, né? Durante o processo também são adicionadas cinzas, que vai ajudar a regular o pH desse novo material, para que ele possa, então, no final dos 60 dias, fica descansando mais um pouco, até entre 90 e 120 dias, para então poder ser ensacado e distribuído para as empresas novamente. E depois que ele volta para as empresas como fertilizante, as empresas distribuem para os seus produtores novamente. Você disse aqui, Fernanda, que foram anos de estudos aí, né, para descobrir um destino correto para esse pó de tabaco. Agora, quanto tempo faz que já está nesse processo, que vocês estão produzindo esse pó e já reutilizando? Oficialmente, desde 2014, já começou, então, essa produção do Fertilif. Então, o fertilizante ele começou a ser produzido oficialmente em 2014, onde foram recebidas essas 5.000 toneladas e a partir daí já voltou para as indústrias como fertilizante. Né? E agora você já tem esse fertilizante orgânico reconhecido, certificado, né, como
Classe A, o que isso significa? Significa que ele é um fertilizante de origem 100% vegetal, não tem nada de químico incluído dentro dele. Tá? Isso faz parte de uma legislação do Ministério da Agricultura, ela tem diversas classificações para fertilizantes, e esse se enquadra em fertilizante classe A, porque ele é puramente de origem vegetal, ou poderia ter algum resíduo animal também, os classes A. Mas o Fertilif, ele é classe A de origem 100% vegetal, né? 100% das folhas do tabaco. E é uma certificação da EcoCert, com certeza tem uma importância aí para o produto. A certificação da EcoCert diz, né, que o produto está apto para uso em agricultura orgânica, que significa que na agricultura orgânica não entra nada de artificiais, né, vamos chamar assim. Então são produtos naturais que estão certificados, tem todo o processo de certificação que garante que o produto é de origem vegetal e que pode ser usado então em agricultura orgânica. O Brasil que pensa e presta e tem pelo menos 129 milhões de motivos para exigir que o ministro Moraes pare com esse carnaval aí fora de época e comece a se explicar. Não adianta, porque não vamos parar de exigir a explicação sobre o que realmente interessa. Se é que há explicações a encontrar, não sei. O problema é o seguinte, vamos resumir, por que essas prisões carnavalescas aí, sem motivo, e esse show de arbitrariedades aí atingindo agora o pessoal da Receita, os que fiscalizam, tudo. O pagamento feito, os pagamentos feitos pelo dono do Banco Master, transformaram a advogada Viviane de Moraes, casada com o ministro Alexandre de Moraes, na recordista brasileira de honorário advocatício. Ponto. Recebeu milhões por mês. Ela agiu, se é que isso é ação, em duas causas. Perdeu uma, a outra mal começou. E ganhou esse dinheiro. É tudo muito estranho? É. A gente quer saber também, foi declarado a imposto de renda, presumo. O ministro não vai fazer uma coisa dessas. Lesar o fisco. Apresente essas provas, porque quem é acusado no caso, quem é suspeito, no caso é quem recebeu esse dinheiro. Por que tanto dinheiro? No mínimo, para garantir que o marido votasse a favor do bandido. A gente vê as coisas com clareza, eu não estou fazendo nenhuma acusação. É uma constatação. Apoie o jornalismo independente e receba artigos e notícias exclusivas. Assine a revista Oeste. Então, em 2025, Fernanda, foram recicladas as cerca de 23 mil toneladas de resíduos. Você consegue descrever o impacto ambiental dessa reciclagem em um ano? Bom, o principal impacto que a gente vê é de não destinar incorretamente, né, esse material para aterros sanitários. Então, quando a gente pensa em lixo, né, lixo orgânico em geral, a maioria dos lixos vão para aterros sanitários, então a gente tem custo de transporte, a gente tem o custo ambiental daquele material estar sendo depositado em um lugar podendo ser transformado em outra coisa. Hoje já se fala muito na questão ambiental relacionada à pegada de carbono, né? Então, quando esse material vai para o lixão, que não recebe nenhum tipo de tratamento, pode-se estar gerando gás carbônico ali durante o processo, porque não é só o pó de tabaco que vai ali, vai outro tipo de materiais também, de resíduos urbanos, por exemplo. Então, o peso ambiental que a gente vê especificamente é esse, né? A gente está promovendo uma economia circular. Durante esse processo de fabricação do fertilizante, do Fertilif, não tem geração de resíduos adicionais, né, o que pode acontecer em outros processos para outro tipo de resíduo, mas não nesse. A gente não gera nenhum tipo de chorume, nenhum tipo de outro material resultante do processo de compostagem, então o processo é 100% limpo. E a FASC é muito empenhada também na questão de estar sempre utilizando água de reaproveitamento de chuvas, né? Eles têm açudes próprios lá que coletam água de chuva para poder ser utilizado nesse processo. A energia
que eles usam já é uma energia limpa, porque eles têm placas solares dentro da fundação. Então, assim, o processo hoje a gente está buscando, né? Isso aí em conjunto, não é o Sinditabago, especificamente, é o Sinditabago com as empresas associadas, com a fundação, com a conscientização ambiental que se construiu dentro da indústria do tabaco, que isso não é de hoje também, né? De 2020 para cá, a gente viu a intensificação do uso da sigla do ESG, mas o setor do tabaco ele é pioneiro em muitas coisas, inclusive nessa questão ambiental, né? Muito já se faz pelo produtor de tabaco, pela cadeia produtiva do tabaco, principalmente nessa questão ambiental. E o pós-tabaco é um desses exemplos que a gente tem aí de sucesso. Ô, Fernanda, e dessas 23 mil toneladas que foram geradas aí, que foram transformadas em pó, quantas toneladas de tabaco, mais ou menos, para gerar esse volume de 2025? Olha, eu não sei te dizer especificamente, isso vai variar bastante, né? Qual o volume que a gente vai gerar por ano? A gente não tem esse número específico, porque é de acordo com a safra, né? De acordo com a demanda comercial aí do tabaco. Esse número pode oscilar um pouco para mais, um pouco para menos, pode oscilar em função do número de empresas que se cadastram, né? Se associam à fundação para poder estar fazendo a entrega desse pó de tabaco. Mas hoje eu diria que mais de 95% do pó de tabaco gerado no setor, ele é destinado à fundação para que possa fazer essa transformação, né, para um produto fertilizante. O que a gente sabe, né, que são dados da FIPASC, é que se 100 toneladas de pó de tabaco entram para serem transformadas, a gente tem uma quebra de 20%, então 80 toneladas, né, se entrou 100, 80 toneladas viram fertilizante. E esses 80%, então, que é redistribuído aí para as empresas. E dessas 23 mil toneladas de pó de tabaco que se tornaram fertilizante, Fernanda, elas são destinadas, você já disse aqui que pode ser destinada para outras culturas e também para o tabaco, mas eu imagino que vocês até dão preferência aí já para o produtor de tabaco, já que vocês estão trabalhando com essa cadeia. Esse volume consegue atender todos os produtores ou precisaria muito mais para poder atender a produção aí, pelo menos os associados aí do sindicato? Bom, esse volume ele não consegue atingir a demanda de 100% dos produtores. Eu não teria esse número especificamente de quantos por cento, mas é necessário um pouco mais de fertilizante para que pudesse atender 100% dos produtores. Então, não, hoje esse volume não atende 100% dos produtores. E acaba que fica a demanda, né, necessária para a produção de tabaco, é necessário buscar outras opções no mercado também. Não no mercado, né, as próprias empresas associadas, elas têm, pelo sistema integrado, elas fazem a distribuição dos adubos aos seus produtores. Mas o Fertilife em específico, ele não consegue atender 100% da demanda de produção de tabaco aqui no Brasil. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200.
É isso mesmo, o Vitais 71 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, ó, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitais 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. Quais os avanços aí desde que a reciclagem começou lá em 2014? Bom, o avanço é que a gente conseguiu fazer esse reaproveitamento do resíduo industrial de bastante volume aqui para as indústrias, né? E a gente está usando um material que é orgânico. Quanto mais, né, próximo à natureza do nosso ponto de vista aí, a gente sabe que é melhor, né? Então, os avanços que a gente tem é justamente pegar esse ponto, né? A economia circular, a gente está dando um destino correto para esse resíduo, está transformando ele em adubo que volta para a lavoura, então fechamos todo esse circuito aí de economia circular, né? Preservando o ambiente, assim, o meio ambiente da melhor maneira possível. E vocês conseguem mensurar aí em quanto que esse fertilizante melhora a produtividade das lavouras? Tem dados do campo em porcentagem, em quanto ele é mais eficiente? Especificamente o Sinditabaco não tem esses dados em mãos, tá? Mas a gente sabe que as empresas elas têm equipes de pesquisa, desenvolvimento, que fazem a avaliação desses produtos antes de recomendar o produtor integrado, né? Então, todos os materiais, pelo sistema de integração que as indústrias têm com os produtores, a gente precisa distribuir os insumos para os produtores e todos os insumos que são, né, que os produtores usam durante a produção de tabaco, eles são validados pelas empresas. Então, a gente só recomenda produto que já foram validados, que a gente sabe que funcionam, né, e não vai ter nenhum tipo de prejuízo aí para o produtor. Não sei se o Sinditabaco tem esse dado, mas provavelmente tem algum benefício aí exclusivo para o solo a utilização desse fertilizante. Bom, agronomicamente a gente sabe que fertilizantes orgânicos ou minerais ou, né, os que estão disponíveis aí no mercado são necessários para qualquer tipo de produção, né? O que a gente busca sempre são as melhores fontes, né? Fontes que vão beneficiar a produção, o produto final do tabaco, né? Das folhas do tabaco, que é o que é o final aí da produção, né? E há outros resíduos do setor que podem ser aproveitados, Fernanda? Bom, atualmente a gente tem um programa bem forte aqui no Sinditabaco, que é o de recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos. Há um programa, né, que qualquer produtor que utilize agrotóxico, ele precisa fazer a devolução adequada aí, então, das embalagens, um programa nacional. E o Sinditabaco é pioneiro também nessa questão. Então, desde 2000, que é antes de uma legislação do nosso país, o setor já fazia essa coleta de embalagens vazias de agrotóxicos. E a gente dá o destino correto. Essas embalagens vazias, quem monitora isso, né, quem faz todo o monitoramento é o INPEV, a gente só faz a parte do recolhimento, entregamos depois no INPEV, que é o parceiro aí do Brasil, que faz toda essa coleta, né, do sistema Campo Limpo, e ali aquelas embalagens plásticas, que são 98% utilizadas aí no setor de tabaco, elas são recicladas, são 100% recicladas. Então, a gente consegue dar essa destinação correta aí também para essas embalagens dos produtores de tabaco. Nosso programa é o maior do Brasil, né? Mais de 45% das embalagens recolhidas de agrotóxicos são do setor do tabaco. Não porque a gente usa em grande volume, porque a gente recolhe os produtores de tabaco, eles são diversificados, e uma vez que eles são diversificados, o programa ele recolhe embalagens também de outras culturas. Então, a gente ajuda a manter o campo limpo também nessa questão, né? Preservando o meio ambiente, preservando a saúde do produtor, dando a destinação correta para esses materiais. Então, isso aí, o resíduo, o pó de tabaco vira fertilizante, e o que prova aí mais uma das preocupações da cadeia produtiva do tabaco é a responsabilidade do setor com o meio ambiente. Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações. Agradeço, Joyce. Você que nos acompanha aqui, a Força do Agro é o Brasil que dá certo. Da África
típica mesa do nordestino. O maxixe é um vegetal rico em fibras, minerais e vitaminas, com alto valor funcional e poucas calorias, além de carregar um significado espiritual profundo ligado à ancestralidade africana. Val, como chegou ao Brasil? Com eles, né, Joyce? Eu acho que quando começou o ciclo da escravidão, de trazer uma série de comunidades, porque não era trazer uma pessoa, uma família, eram comunidades inteiras que eram trazidas para cá. E eles também traziam os seus costumes, suas cores, sua estética, sua forma de se alimentar. E o maxixe foi uma dessas riquezas que lá do norte da África foi trazida para cá. Dizem que ela é da Etiópia, e daí foi se expandindo, né, por toda aquela região do norte da África e tal, e virou uma comida tradicionalíssima. Por quê? Além de ser saboroso, é uma fonte nutricional fora de série. A gente sempre fala aqui, né, que quase tudo que está no Brasil hoje veio, né, com os colonizadores, sejam os africanos, asiáticos, sejam os europeus. Noé colocou na arca um casal, né, de cada animal. E os povos que colonizaram aqui o Brasil também trouxeram com eles, né, as suas culturas, os seus costumes. Por isso que a gente é bem sucedido, Joyce. Eu acho que a grande riqueza brasileira é esse grande caldeirão que nós nos tornamos, né? Porque cada comunidade que veio, não importa se ela veio no momento melhor, no momento pior, a gente sabe que ninguém abandona seu país por uma vontade, vamos dizer, positiva, normalmente é por uma questão difícil de vida, eles foram obrigados a vir para cá. Mas isso daí foi uma riqueza para todos nós temos que agradecer muito para os afrodescendentes, os asiáticos, o pessoal do Oriente Médio, porque se nós somos polivalentes e a gente tem essa riqueza toda, principalmente na nossa fase agrícola, né? Aquela história em se plantando, tudo dá, tudo nasce aqui no Brasil. Com essas contribuições, houve esse enriquecimento do quê? Da mesa brasileira. O Jeff, quais os nutrientes presentes, quais os benefícios aí à saúde? Então, é um alimento completamente nutritivo. Ele é rico em vitamina C, ferro, magnésio, potássio. Ele auxilia muito na questão da saúde cardiovascular, auxilia também na imunidade, na diminuição do colesterol, pois é um alimento muito rico em fibra. Então, também auxilia na questão intestinal. É um alimento completo. E quando a gente fala em ferro, magnésio, potássio, são elementos fundamentais, né? Quando a gente não tem ou não consome alimentos que são ricos, né, nesses elementos, a gente tem que ter uma suplementação, né? Exatamente. Inclusive o magnésio é um dos suplementos que nós acabamos suplementando bastante em consultório, porque nós entendemos que a população não tem uma ingesta de magnésio elevada, né? Então nós temos sempre que estar oferecendo esses alimentos que contêm esses minerais e também, de uma certa forma, suplementar a parte. Outro dia a gente estava falando e o cálcio roubou a cena. Hoje o magnésio está roubando, né? É ótimo, é. Isso porque ele alimenta o nosso cérebro. Eu outro dia li a respeito disso, que uma das grandes dificuldades da comunidade brasileira era exatamente essa, pouca ingesta de magnésio. Isso daí causava uma deficiência cerebral. Peraí, brasileiro não é tão burro assim, não. A gente tem capacidade, a gente precisa comer mais magnésio. Doutor, de onde vem magnésio para nós? Diversos alimentos, das castanhas, de alguns tipos de frutas como a banana. Só que nós precisamos entender também que a absorção daquele alimento ela é baixa. Então tem que entender ao certo quanto que está consumindo na dieta, o quanto que está precisando no corpo e se há necessidade de qual tipo de magnésio incluir na alimentação. Porque assim, existem 3 tipos de magnésio. Existe magnésio ideal para o cérebro, para o intestino, para a imunidade. O ideal mesmo é consumir os 3 de uma vez. A gente sabe que os idosos, né, tem indicação aí para consumir magnésio, a mulher na menopausa, mas sei que cada caso é um caso, varia de organismo para organismo, mas tem uma idade recomendada que a partir daí deve-se aumentar aí o consumo de magnésio? Os idosos são aquela população que nós temos um cuidado muito maior. Por conta da mastigação, da ingesta de calorias, esses idosos acabam não conseguindo comer a quantidade adequada de comida, então várias vitaminas e minerais acabam tendo uma baixa, inclusive o magnésio.